Agora são 8 horas e 28 minutos, é hora de entrevista importante no Expresso CNN para você acompanhar nessa sexta-feira. A gente conversa agora com o novo presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Dr. Alberto Chebabo. Dr. Chebabo, boa noite, bem-vindo de volta. Que bom que o senhor falou sim para nós. A gente está atrás aí desde o momento em que a notícia veio à tona de que o senhor iria assumir, mas muito bom receber o seu sim em plena sexta-feira. O senhor me ouve bem? Ouço sim, Marlisa. Muito obrigado aí. Doutor Chebabo, primeiramente, parabéns pelo novo desafio, né? E no ano 3 da pandemia, qual será, então, sua principal bandeira à frente desse grupo de profissionais, eu falo isso sempre, que foi e que continua sendo tão fundamental no nosso país? Bom, em primeiro lugar, queria agradecer, né? E a gente, é claro que durante uma pandemia de Covid, né, a nossa bandeira sempre vai ser a principal doença que está afligindo a todos nós. Nesse momento, né, o que a gente está lutando bastante é pela vacinação das crianças, é a conscientização da população sobre essa vacinação, sobre a importância de se vacinar, dos pais levarem seus filhos, combater as fake news que estão correndo, mostrando que a vacina é segura, que ela é eficaz, que ela reduz mortes, reduz internações, né, e que ela é importante também para manter uma imunidade, para a gente alcançar uma imunidade coletiva e para a gente combater esse vírus, né, reduzir essa transmissão, reduzir a circulação desse vírus que tem causado tantos problemas para todos nós. Mas é claro, né, que a gente tem outras doenças, a gente sabe que outras doenças estão se ampliando, né? A gente teve agora o retorno de uma epidemia enorme de influenza, a gente está vivendo, né? E outras doenças, dengue, alguns estados já sofrendo com dengue. Então, tem muito trabalho pela frente. Sem dúvida. Doutor Chebabo, mas eu tenho a impressão aqui do outro lado do balcão que a ciência, em todo o espectro dela, nunca foi tão valorizada no nosso país, pela própria urgência, né, dos fatos e também das informações. O senhor tem essa sensação também? Eu não tenho dúvida nenhuma, né? E eu tenho sempre falado isso, né? A ciência, ela tem o seu tempo, né? Às vezes as pessoas querem as respostas de uma forma muito rápida, né? Só que a ciência tem um tempo, a gente precisa construir evidência, a gente precisa comprovar as hipóteses, né? E isso tudo tem um tempo para que a gente consiga ter as respostas. Mas no final, a ciência é que sempre dá as respostas e a população consegue entender, consegue, a partir do momento que essas respostas são construídas e são colocadas claramente para a população consegue entender, né? A gente vê os exemplos nesses 2 anos que a gente teve de pandemia, né? Hoje, ninguém mais sensato fala sobre drogas que a gente usou lá no início, que algumas pessoas faziam essa propaganda de que eram capazes de curar a Covid, de reduzir mortalidade e tal, que foram comprovadas ineficazes, cloroquina, ivermectina, né? Hoje a população nem entra mais nesse discurso, esse discurso foi completamente abandonado. Por quê? Porque a ciência mostrou o caminho, mostrou que isso aí não funciona, né? Essas pessoas que defendiam essas drogas, né, depois que elas se mostraram comprovadamente ineficazes, perderam a credibilidade e agora, claro, buscam outras formas, né, de continuar em evidência e de atrapalhar, na realidade, né, o segmento que a gente tem. Sim, eu digo sempre que essas vozes são emitidas, seria bom que elas fossem omitidas, mas não é possível. Quando elas são emitidas, há um desserviço, né? Há um desserviço para parte da população. Especificamente sobre a vacinação das crianças, a gente viu desde ontem, estamos vendo, acompanhamos inclusive ao vivo aqui no Expresso CNN, uma manifestação do ministro Queiroga mais explícita, vamos dizer assim, a favor da vacina. Mas, no meio da fala, ainda tinha, sim, estamos aqui dizendo que estamos acompanhando os efeitos adversos, toda a campanha de vacinação tem efeitos adversos, os pais fiquem à vontade. O que significa ainda quando vai um tico para lá, um tico para cá, na argumentação de algo tão fundamental, doutor Chebabo, que é a vacinação das crianças?
É muito ruim, Mona Lisa, esse discurso ambíguo, né? A população fica confusa, né? Ao mesmo tempo que a gente fala que é importante, a gente amplia o discurso do evento adverso. É claro que a gente tem que ficar atento a todos os eventos adversos. É para isso que existe uma vigilância, né, pós-vacina. É para isso que existe todo um sistema de vigilância, de comunicação de eventos adversos. Todas as prefeituras, todas as unidades, todas as salas de vacina, sejam elas públicas ou privadas, comunicam obrigatoriamente qualquer evento adverso à Anvisa e ao Ministério da Saúde, né? Então, assim, a preocupação era óbvia que ela existe, mas a gente sabe também que qualquer evento adverso relacionado a essas vacinas já está mais do que comprovado e claro, até porque a gente já aplicou milhões de doses de vacina no mundo inteiro, que eles são muito menos deletérios, muito menos prejudiciais à saúde, inclusive das crianças, né, do que a própria doença. Eu sempre falo que a vacina é uma doença controlada. É claro que uma pessoa vacinada ela pode apresentar uma febre, ela pode apresentar algum sintoma de dor de cabeça, pode ficar cansada 24, 48 horas, mas a doença causa isso inúmeras vezes mais grave, né? Então, é exatamente isso que a gente quer, fazer com que o organismo reconheça a presença daquele agente agressor, mas que não é capaz de causar a doença, mas que é capaz de induzir uma resposta imunológica que proteja essa pessoa que foi vacinada do vírus, que é o que causa a doença grave, que pode causar a morte, que pode causar danos àquela pessoa. Sem dúvida. Doutor Chebabo, botar os nossos analistas, claro, para participarem também dessa conversa tão produtiva. Thais Arbex, chega na conversa, Thais. Obrigada, Mona Lisa. Boa noite, doutor. Doutor, quero continuar na discussão sobre a vacinação infantil. A gente está vendo, falamos no início do jornal sobre a quantidade de doses da Pfizer que vão chegar, uma quantidade ainda não suficiente para atender o contingente de crianças dessa faixa etária, de 5 a 11 anos. Paralelamente a isso, a gente tem uma discussão ali na Anvisa sobre uma possível aprovação da Coronavac para aplicação nesse público. Queria que o senhor fizesse a sua avaliação sobre essa possibilidade. Como o senhor vê a possibilidade de, além da Pfizer, a gente também ter a Coronavac para vacinar as crianças? Essa aprovação pela Anvisa ela é muito esperada, ela é muito importante, né? A gente tem mais de uma vacina, mais de uma plataforma vacinal, ajuda em vários aspectos, né? Ajuda, primeiro, na questão de maior disponibilidade de vacinas, né? Eu vou ter 2 produtores podendo entregar simultaneamente um maior número de doses. Ao mesmo tempo, até aqueles pais que estão hesitantes de aplicar uma determinada plataforma e ficam mais tranquilos com a outra plataforma, também tem essa possibilidade de escolher a vacina e a gente ampliar essa cobertura vacinal. Além do que, a Coronavac é uma vacina que ela tem a possibilidade de ser aplicada a partir de 3 anos, então a gente amplia, né, a faixa etária que se beneficiaria com essa vacinação. E a gente ainda tem as outras questões. Às vezes, uma criança que faz alergia a uma dose de uma vacina poderia utilizar a outra sem problema, enquanto que se a gente só tiver uma vacina, a gente não conseguiria, por exemplo, vaciná-la com a segunda dose. Então, assim, é sempre vantajoso a gente ter mais de uma plataforma vacinal, né, por todos esses motivos que eu coloquei, e a gente anseia muito, né, que essa avaliação da Anvisa seja favorável. É claro que depende da análise dos dados, né? É muito importante, exatamente por uma questão de segurança, que essa análise seja profunda, né? Mas que essa análise realmente permita que a gente possa ter essa plataforma que já está sendo utilizada em outros países do mundo, né? A gente já tem o Chile, a Colômbia, China, a Tailândia, utilizando essa plataforma em crianças, a Coronavac em crianças. Então a gente acredita que isso vai ser aprovado rapidamente e a gente vai ter essa vacina para ser aplicada em breve também nos postos de saúde. Tomara que sim. Yuri Pita, chega na conversa também, Yuri?
Obrigado, Mona. Boa noite, doutor. Parabéns também pelo novo cargo. Queria ver o que já é possível se traçar para frente, para os próximos meses. Sei que é difícil porque a gente ainda está entendendo qual que é a da variante Ômicron, mas em função dessa epidemia de gripe, de influenza que a gente teve num período fora do normal, nesse período de fim de ano, de verão, o que já se pode esperar em relação a essas doenças respiratórias para o próximo inverno, que é quando a gente fica mais atencioso, mais preocupado com gripe e outras doenças respiratórias, além da Covid-19? Em relação à influenza, realmente foi surpreendente, né? A gente não esperava uma epidemia dessa monta, desse porte no país inteiro. Mas, assim, é um vírus que não circulava há mais de 2 anos, né? Pegou uma população muito suscetível e se espalhou de uma forma muito rápida no momento que a gente também abriu as nossas guardas. A maior parte das pessoas, até pela baixa circulação da Covid, da variante Delta aqui no Brasil, as pessoas passaram a se encontrar mais, né? E isso fez com que o vírus encontrasse um caminho muito fácil para se expandir e se alastrar aqui no país. Como a taxa de pessoas infectadas pela influenza foi muito, muito, muito grande, e a gente ainda teve uma vacinação grande, toda aquela vacina que a gente deixou de fazer no momento correto, lá atrás, no início no outono, no início do inverno, né, ela foi utilizada agora. E a gente vai ter mais agora doses novas chegando a partir de março. A gente espera que a população tenha uma adesão elevada a essa vacina, até pelo que passamos agora, né? Então, se a gente conseguir vacinar um grande número de pessoas, especialmente aquelas que têm maior risco de complicação, e mais associado a essas pessoas que tiveram influenza agora recentemente, né, a gente deve ter um inverno com a menor circulação. É claro que influenza não é apenas um vírus. A gente tem agora um surto de influenza H3N2, existe o influenza B, existe o influenza H1N1, e por isso vacinar é tão importante, porque a vacina protege contra todas essas cepas. Em relação à Covid, a gente está vendo o mesmo cenário, né? Um cenário de uma onda avassaladora, uma onda com um número enorme de casos no mundo inteiro, não só no Brasil, né? Todos os países estão sofrendo por essa onda, o Brasil até está um pouquinho atrasado em relação, por exemplo, à Europa, Estados Unidos, mais ou menos 2 semanas. A gente iniciou 2 semanas depois desses outros países, e o que a gente está vendo agora é muita gente infectada, né? Então isso vai dar uma proteção, pelo menos transitória. A gente sabe que a proteção pela infecção natural, ela dura aí em torno de 90, 60 dias, né? Mas a gente tem associado a isso uma proteção de vacina. A gente tem uma grande parte da população vacinada no Brasil e ainda se vacinando, né? Ainda fazendo as doses de reforço. Então a gente chama de proteção híbrida, né? Imunidade híbrida, ou seja, uma imunidade causada tanto pela infecção natural quanto pela vacina. E o que a gente acredita é que passada essa onda, né, com essa extensão tão grande que a gente está vendo aí, quase todas as pessoas que a gente conhece estão pegando, quem não pegou agora está pegando, né, quem conseguiu escapar durante 2 anos agora está se infectando. A gente espera que pelo menos esse primeiro semestre, e a gente espera que isso aconteça também, isso se mantenha ainda por um tempo maior, mas pelo menos esse segundo semestre, passada essa onda, a gente vai ter um período de tranquilidade. É claro que a gente ainda tem a preocupação de outras variantes, o vírus ainda circula, países ainda com baixa taxa de vacinação, permitindo que a gente tenha uma proliferação maior do vírus, uma possibilidade de novas variantes, e a gente tem que ficar atento a isso, mas a expectativa realmente é de que a gente tenha, pelo menos durante um tempo, né, um período com maior tranquilidade, e que as ondas posteriores que vão vir, porque elas acontecem, como, por exemplo, no caso da influenza, que de tempos em tempos a gente tem onda, sejam sempre menores que essas ondas atuais, com um número menor de pessoas infectadas e mantendo essa baixa gravidade, né, que a gente tem visto em relação à Ômicron. Então, doutor Shebabo, a gente tem ouvido aqui no Expresso, em toda a programação da CNN e também na imprensa em geral, opiniões divergentes, né, sobre a gravidade da Ômicron, o que significaria, então, a Ômicron para o contexto pandêmico. O senhor está dizendo que sim, a Ômicron pode significar, então, o fim da pandemia para um momento endêmico. É isso ou ainda não dá para cravar? Não dá para cravar, exatamente por essa última parte que eu falei, que é a possibilidade de variantes surgirem, principalmente em áreas
pouco vacinadas. Mas o que a gente está vendo agora com a Ômicron é um número grande de casos, muito grande, muito maior do que todas as ondas que a gente já passou por essa pandemia, mas com menor gravidade. Tanto pela vacinação, é importante dizer isso, a vacina está fazendo o seu trabalho, tudo que a gente queria da vacina está acontecendo. Vejam o número de pessoas infectadas e aquela onda de pessoas em CTI, em ventilação mecânica, falta de kit Covid. Imagina se essa variante, com essa capacidade de transmissão, provocasse aquela doença que a gente viu acontecer em março aqui no Brasil, né, com a Gama e depois com a Delta, né, no mundo inteiro. A gente não está vendo isso, e principalmente por causa das vacinas. Claro que tem uma certa característica também da Ômicron de causar um pouco menos de pneumonia, mas a gente vê que aquelas pessoas não vacinadas têm doença grave, internam em CTI. Quando a gente olha as estatísticas de todos os países, a gente vê uma diferença importante entre a gravidade daquelas pessoas que estão vacinadas em relação àquelas pessoas que não estão vacinadas. As pessoas não vacinadas são as que ficam mais graves, são as que internam mais e são as que têm maior risco de mortalidade. Então, é essa expectativa que a gente tem para frente, né? Doenças menos graves, né? Vacinas que consigam proteger em relação à doença grave e, obviamente, a gente ainda está numa primeira geração de vacinas. A gente espera que novas vacinas venham, que sejam capazes, inclusive, de reduzir a infecção, a transmissão, né, que seria o melhor cenário, né? A gente diminuir o risco de se infectar estando vacinado. Sim. Fazer mais uma rodada com os nossos analistas. Thaís, tenho certeza que você tem mais uma pergunta. Doutor, tenho sim mais uma pergunta. Em relação como que vocês, a ciência, está olhando para as consequências da Covid. A gente sabe que vocês estão sempre alguns passos à frente. Já tem algum raio-x do que deixa, das sequelas dessa doença, do que a gente pode começar a ver no futuro, se existem sequelas que podem ser mais graves do que a Covid foi para determinadas pessoas? Sim, a gente tem algumas questões muito graves e importantes relacionadas a esses impactos da Covid durante os próximos anos. São as sequelas daquelas pessoas que fazem Covid longa, né? Que, na realidade, Covid longa não é uma doença, é uma síndrome, são várias questões associadas. Algumas pessoas com sintomas, com alterações neurológicas, alterações de concentração, né? Dificuldade de raciocínio, tem várias queixas, né? Relacionadas a ela. Além das sequelas daqueles que ficaram internados de forma grave, às vezes 60 dias, 90 dias, numa unidade de terapia intensiva, que saem com sequelas tanto respiratórias quanto motoras, né? Isso tudo impacta o sistema de saúde. Hoje a gente tem, em todos os hospitais especializados, ambulatórios de recuperação para esses pacientes, né? Eu, lá no Hospital Universitário, aqui na UFRJ, a gente tem um número enorme de pacientes em recuperação, né? Na fisiatria, na fisioterapia, né? E acompanhados pela pneumologia, pela neurologia. O que a gente sabe também é que o risco de Covid longa, ele reduz naqueles vacinados. Então, a vacina, além de reduzir o risco de mortalidade, ela também reduz os riscos dessas sequelas. Mas a gente teve todo um período em que a gente ainda não tinha as vacinas e que a gente produziu uma gama enorme de pessoas com esses sintomas. E o outro grande impacto, né, esse já bastante nítido, né, é o atraso no diagnóstico de doenças outras e no acompanhamento dessas outras doenças, né? Então, a gente vê pacientes chegando em estágios avançados de doença cardiovascular, às vezes perdendo tempo, né, de intervenções cirúrgicas, doenças oncológicas que não foram diagnosticadas ou atrasaram o seu diagnóstico, né, chegando de forma avançada, modificando a abordagem, que às vezes você não precisaria, por exemplo, fazer uma cirurgia, ou não precisaria faz a cirurgia e não precisaria fazer quimioterapia, você tem uma doença avançada em que você vai ter que ampliar a oferta de tratamentos para esse paciente. Esse é um problema grave, que já é uma preocupação no mundo inteiro, e a gente sabe que essas consequências elas vão ser muito mais impactantes nos próximos, nesse ano, mas principalmente nos próximos 2 anos, quando a gente vai ter que recuperar esse tempo perdido no atendimento e no diagnóstico dessas doenças que foram negligenciadas nesse período. Por isso que eu fico doida, doutor Shebabo, quando eu escuto o negacionista falando em qualquer parte do mundo, me dá um nervoso, a veia até pula, que não aguento isso. Depois de tudo que o mundo passou, a gente ainda escuta pessoas contra as vacinas, contra a vacina
da Covid. Mas, doutor Shebabo, eu tenho duas dúvidas, não sei se vai dar tempo ainda, mas eu vou tentar botar tudo numa pergunta só. O senhor está acompanhando, claro, essas restrições parciais determinadas em várias partes do nosso país. Elas são necessárias? E nesse momento, dá para pensar em carnaval das escolas de samba em qualquer parte do nosso país? Olha, as restrições elas vão reduzir os impactos atuais. A gente mudou um pouquinho, né, a cabeça em relação a essa fase da pandemia. A pandemia vem ensinando a gente muitas lições, né? A gente tem uma nova doença nesse momento, né, com essa transmissibilidade e um novo problema, que é a falta de mão de obra, né? O impacto em todas as estruturas de trabalho, em todas as ofertas de trabalho, em todos os níveis, né? Desde os serviços essenciais até os serviços menos importantes, mas não são essenciais, mas que também impactam na vida da gente, né? Você tem um carro enguiçado e não tem um mecânico para consertar o seu carro, uma oficina aberta, vai impactar na sua vida. Então, isso está acontecendo em todos os países, no mundo inteiro, e a gente está tentando frear um pouquinho essa onda, né, de disseminação. Em relação ao carnaval, a gente tem 1 mês e meio ainda pela frente, né? Nesse momento, eu acho que é pouco provável que a gente consiga fazer um carnaval de qualidade, né, e com toda a segurança daqui a 1 mês e meio. Mas é possível, sim, que daqui a 1 mês e meio a gente esteja numa situação muito melhor, que essa onda de tão grande que foi, ela se reduza rapidamente, ela caia em lise, daqui a 1 mês a gente esteja numa situação muito diferente do que a gente está hoje. O problema é que os impactos dessa onda, né, em toda a sociedade ainda vão perdurar por algum tempo. Hospitais todos desestruturados, cirurgias suspensas, profissionais afastados, isso tudo tem um impacto. Será que a gente consegue chegar no carnaval com a rede de saúde organizada novamente para atender a demanda que é gerada pelo carnaval? Porque a gente sabe que o carnaval gera uma demanda na rede de saúde muito grande, principalmente de trauma. Então, talvez a gente não tenha o problema da Covid sendo transmissível no carnaval. É impossível a gente dizer agora, né? A gente precisa realmente esperar um pouquinho para ver o tamanho e a duração dessa onda, mas a gente tem que pensar também na questão dos profissionais de saúde, que estão todos cansados, afastados, estressados, e os hospitais completamente desestruturados. Novamente a gente vê cirurgias eletivas sendo suspensas para conseguir atender a demanda. Mesmo que de pacientes pouco graves, a maior parte dos pacientes em enfermaria, mas esses pacientes eu preciso isolar, eu não posso botar ele junto com outro paciente que não tem Covid. E isso realmente fez uma desestruturação enorme do hospital, com força de trabalho diminuída em 30%, 40% na maior parte dos hospitais, seja na rede pública, seja na rede privada, pelo afastamento pela doença. Sem dúvida. Dr. Alberto Shebabo, presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, muito obrigada mais uma vez por vir aqui sexta-noite com esse papo longo, mas absolutamente necessário. Até uma próxima e cuide da voz também, porque entrevista não vai faltar. Dr. Shebabo, obrigada. Muito obrigado, estamos sempre à disposição de todos vocês, da imprensa, de todos os canais, de todos. A sociedade, ela tem todo o interesse de estar trazendo para vocês e para a população informação de qualidade, informação baseada em ciência. Isso aí é fundamental, isso sem dúvida. Obrigada, doutor Shebabo, boa noite ao senhor.